Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 23 de outubro, uma quarta-feira em São Paulo. Começou agora mesmo uma chuva ainda fraca, alerta amarelo aí. Eu espero que a chuva fique mais ou menos contida, que não comece a cair árvore, a cair a energia elétrica, enfim, 22 graus agora na capital paulista. Eu pretendia hoje fazer a segunda parte do vídeo sobre os chips, sobre Taiwan, sobre a máquina que produz lá wafer, né, os semicondutores, enfim, mas eu vou deixar este vídeo para amanhã, porque eu achei mais urgente falar de Kazan, falar sobre a não ida de Lula, falar sobre as perspectivas aí que estão se abrindo para o Sul Global e os BRICS. Veja, então vou focar mais nesse assunto hoje, né? Vocês vão encontrar lá no blog com o título Escorregando e Deslizando, né? O Lula ele escorregou no banheiro, caiu no chão, bateu a cabeça, né? De acordo com o seu médico. E esse acidente doméstico o impediu de viajar para a Rússia, né? Para a reunião mais importante aí dos últimos anos dos BRICS, né? Em Kazan, né? No Tartaristão, na Rússia. E o Brasil enviou o ministro das Relações Exteriores, aí, Mauro Vieira, que até é notório por estar presente em eventos como se estivesse ausente, mas ele está lá, né? E o Lula fez hoje uma declaração que eu achei importante aí pelo telão diante de um Vladimir Putin, grande líder, né? E, assim, Vladimir não expressava assim nada muito agradável, né? Estava sério, talvez até um pouco contrariado, né? Bom, a imensa quinta coluna apátrida aqui no Brasil, sionista, Baba Yankee, aí, que compõe o poderoso lobby anti-BRICS no Brasil, né, naturalmente não pensou em nenhum momento em impedir que Lula caísse no banheiro, né? Ou que ele não pudesse participar do evento pelo telão, né? Já participou, nunca se sabe, né? Imagine, né? Bom, já vamos completar aí quase 2 anos, né? Do terceiro governo do presidente Lula. Lula ficou preso por 580 dias aí numa prisão. Eu creio que isso foi totalmente determinado desde fora do Brasil, né? Usando a divisão política interna brasileira, gerada por uma corja enorme de quintas colunas, aí, partidos fisiológicos, umas poucas famílias de banqueiros aí, poderosas que movem os pauzinhos nos bastidores. Naturalmente, a ordem veio lá do Departamento de Estado, dos Estados Unidos e por aí vai, né? Bom, agora falar um pouquinho do Lula aqui, veja. Primeiro, eu acho que o Lula é uma pessoa que tem tremenda capacidade política, né? Eu acho que um monte de gente aí que chama o Lula de burro, de cachaceiro, de ladrão, de incapaz, não tem 1% da capacidade dele, né? Bom, o indivíduo tem uma enorme capacidade de sintetizar, de juntar, de falar dentro de um senso comum. Veja, ele aprende tudo, qualquer assunto muito rapidamente. Veja, eu não estou dizendo que ele vai resolver qualquer assunto. Não é isso, eu digo, ele tem certa tino, certo carisma para a atividade política. É claro que ele não vai resolver um problema qualquer de física ou não vai aprender a tocar trombone, não é isso. Eu digo que ele aprende no sentido político, né, no sentido de orador, de fala, né, de juntar os anseios de todo mundo e a partir disso construir uma fala, né. Veja, alguns analistas creem que o Lula de hoje é muito consciente da questão do imperialismo. Eu gostaria realmente de acreditar nisso, né? Veja, o imperialismo assim faz questão de que o Brasil seja um país cerceado, boicotado, sancionado. Sim, o Brasil é um país tremendamente sancionado. Você não precisa de uma lei especial para sancionar o Brasil, como os Estados Unidos fazem aí com o Irã, com a China, com a Rússia, sancionando, boicotando, promovendo guerras e tal. Aqui no Brasil, as ONGs, a própria classe política boicota tudo, desindustrializa, usando o lawfare, né, a Lava Jato. A classe política só debate aí o sexo dos anjos, não debate infraestrutura, energia, refinaria, mineração, ampliação das ferrovias, investimento em defesa, etc. Eu gostaria de ver esses temas na boca do presidente do Brasil, né? Infraestrutura, energia, refinaria, mineração, ampliar ferrovias, fazer a transoceânica aí, da Rota da Seda, que cortaria o Brasil de Santos até o Peru, né, no Pacífico, investir em defesa, não. Quando o Lula fala lá no telão com o Putin, falar sobre agenda identitária, que tem que ter uma mulher em certo cargo. Bom, já temos uma mulher em certo cargo, é a Dilma Rousseff. É uma pessoa de enorme capacidade que é presidente do Banco dos BRICS, só isso. Aqui ela foi desprezada, foi chamada de burra, de mandioca, de não sei o que, acho que ela se fazia de boba, né? As 2 últimas entrevistas que eu assisti da Dilma, veja, uma pessoa que tem um enorme conhecimento de geopolítica, vocês não fazem ideia, hein?
pessoa não chega lá naquela posição de bobeira. Bom, mas enfim, eu não estou aqui para fazer a defesa da Dilma Rousseff. Eu acho que foi desnecessário o Lula falar em mudanças climáticas, que o Brasil precisa ser sustentável e tudo mais. Eu acho que fazer esse discurso de agrado aí da Agenda 2030 da ONU, das ONGs, das coisas que o Soros investe, né? Toda essa quinta colunagem, e o Lula falar nisso daí realmente é muito triste. Mas quando ele falou do crescimento multipolar, do sistema de pagamentos dos BRICS, né, que vai ser um sistema independente. Bom, aí eu acho que ele bateu certo. Quando ele também criticou, né, aquele Estado sionista lá também, achei correto, né, falar em defesa do povo palestino, né. Bom, então acho que assim, alguns acham que o Lula ele está muito consciente do imperialismo. Acredito que deve estar, né. Sobretudo pelas pessoas que o admiram, né. No entanto, passados 19 meses aí, eu acho que 20 meses, do governo Lula III, o seu terceiro governo, temos um conjunto, uma série de limitações, de erros, de equívocos. A política externa, assim, me parece um tanto limitada, para não dizer assim, de um anão diplomático, né? Bom, alguns dizem que o Lula chegou ao máximo em termos de política pública, de política social, naquilo que se chamava justiça social. Até fiz um vídeo sobre a justiça social, né? Bom, então estamos em outra época. Não é possível avançar nas áreas onde a esquerda atuou no passado. Né? Hoje em dia se fala em política social, é como se fosse um palavrão, né? Bom, será que o presidente Lula poderia seguir ainda para frente, para a esquerda, por exemplo? Ou ele já chegou no máximo de um progressismo, de uma social-democracia, como ele sempre foi, um social-democrata, uma esquerda liberal que está mais ao centro do que a esquerda raiz gostaria, hein? Veja, eu defendo a unidade do governo, essa frente ampla do governo, um escopo de maior amplitude, apesar que eu acho que não adianta isso daí, né? Isso aí não vai unir o governo, né? Por quê? Porque justamente não há uma ideologia clara do que é essa frente ampla, do que é essa unidade do governo. Ficar se compondo com a direita não vai criar essa frente ampla, né? Até porque a direita ela está agora com a mentalidade revolucionária. Ela pode até se compor com a esquerda, mas ela vai votar nas pessoas que ela acha que vão propagar a sua agenda, né? E que é uma agenda complexa, e ela também é neoliberal, né? Bom, o Lula chamou novos partidos aí para a base do governo. A ideia de frente ampla foi uma das premissas básicas desse governo, mas isso não significa nada em termos de soberania, né? Significa muito pouco, né? Apenas fazendo consenso não se aponta para o futuro, mas se aponta para o consenso, mesmo que seja a maioria, né? Bom, segundo se lê, né, o Lula vai votar contra a entrada da Venezuela nos BRICS. Veja, eu duvido um pouco disso daí, né? Que ele está realmente votando contra, né? Veja, o bloco dos BRICS deve se expandir ou não? Bom, eu acho que deveria se expandir da maneira certa, né? Dentro dos interesses dos BRICS. Bom, ser inchado e fraco não deve ser um objetivo, é claro, né? Mas expandir sob uma base sólida, e a China e a Rússia são a base sólida dos BRICS. Acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso, né? O Irã também poderá ser parte dessa base sólida. Então me parece que expandir é importante, né? Portanto, eu considero um erro impedir a Venezuela de entrar no bloco. Aliás, o Maduro foi para lá, né? Por quê? Porque a Venezuela é um mar de petróleo, absolutamente necessário nesse bloco. Bom, a minha conclusão é puramente lógica e calcada em geopolítica. Se a Venezuela não entra nos BRICS, né, e pode ser que ela entre, ou ela entra agora numa modalidade assim, de Estado parceiro ou Estado auxiliar, vamos dizer assim. Ela não entra exatamente nos BRICS, mas ela fica assim, quase que já dentro, né? Até esperar o momento certo, né? Bom, se a Venezuela não entra nos BRICS, nesse momento, isso se deveria exclusivamente a uma imposição do imperialismo, do governo dos Estados Unidos, né? E se o Lula defende que a Venezuela não entre para os BRICS, ele trabalha para os interesses dos imperialistas, dos Estados Unidos. Claro, a imensa maioria dos analistas vai dizer que o Lula é forçado a fazer isso. Não, ele não é forçado a fazer isso. Ninguém é forçado a colocar a palavra na boca dele. Ele poderia não falar nada, né? Vamos pensar, eu acho que ele é forçado, o Lula. Veja, em boa parte eu acho que ele é. Veja, o Lula não tem aquela adoração pelos Estados Unidos e por Israel, né? Que, por exemplo, tinha a família Bolsonaro. Eu acho que era mais explícita a adoração pelos Estados Unidos e por Israel, por Miami, aquela coisa toda, né? O Temer, né? Até mesmo o FHC, né? Bom, o que faria os Estados Unidos se o Lula mandasse a CIA as favas e votasse pela entrada da Venezuela?
O que aconteceria com ele, especificamente? Né? Bom, são hipóteses, né? Por exemplo, talvez ele caísse de novo, né? Desta vez da escada, né? Ou poderia ser afastado por impeachment, como a Dilma Rousseff, que é presidente do Banco dos BRICS, ou o Lula pegaria uma gripe forte, ficaria rouco, sem poder falar. O mais provável é que ele pegasse Covid, né? Se ele desagradasse muito os Yankees, né? Bom, então, sabemos que o presidente Lula defende quando o assunto é: os BRICS devem se expandir ou os BRICS não devem se expandir? Ah, ele deve se expandir, mas não com a Venezuela? Bom, então há controvérsias, né? Eu acho que o Maduro está na dele. Veja, ele está lá, né? A Venezuela seria excelente para os BRICS. Eu acho que não há a menor dúvida quanto a isso, né? Agora, se o Brasil se coloca contra a Venezuela e a Venezuela entra para os BRICS, quem vai ficar mal vai ser mais uma vez o Brasil e especificamente o presidente Lula, né? Porque ele está indo contra a corrente. Né? A corrente não a corrente dos Estados Unidos, a corrente dos BRICS, do mundo multipolar, né? Do sistema de pagamentos dos BRICS, enfim, ele está indo contra aquilo mesmo que ele falou lá no telão. Né? Então, eu acho que ele está assim. Essa coisa de frente ampla assim não funciona, porque ele fica com os dois pés em duas canoas e uma hora a perna dele vai quebrar, né? Vai arrebentar se ficar com dois pés em duas canoas, né? Até quando ele aguenta viver assim, né? Veja, na década de 60, pessoal, existia o MPNA, Movimento dos Países Não Alinhados. Veja, existe até hoje, ó. Formalmente são 115 países, um grupo que foi criado lá para enfrentar o imperialismo, hein? Ajudar na luta de libertação e independência de dezenas de colônias na África, na Ásia, etc. Bom, hoje é um grupo assim, ninguém nem sabe que existe esse grupo, né? Mas ele já foi um grupo, né, coeso, forte aí dos países não alinhados. O papel aí do movimento dos países não alinhados, segundo o professor Legênio Mirhan, que fez um vídeo recente, é cumprido hoje pelos BRICS. O papel que ele tinha hoje é cumprido pelos BRICS. Os BRICS é uma força contraposta ao imperialismo, ao G7 aí, liderado pelo maior dos imperialistas, os Estados Unidos. E os G7 são países que pertencem ao imperialismo, são agregados do imperialismo. Né? E aqui eu estou usando o termo imperialismo, mas poderia usar globalismo, que dá na mesma. Né? Países como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, Austrália. Né? Bom, e a França cogitou-se aí, também não sabe que tipo de onda midiática é essa daí, de entrar para os BRICS. Bom, isso seria realmente algo realmente impressionante e inusitado, né? Bom, uma solução intermediária aí para Kazan, né? Talvez seja uma solução aí parecida com a Organização de Cooperação de Xangai. Por exemplo, o estabelecimento de uma categoria de países chamado Estado parceiro, né? Quer dizer, ele não é um membro pleno, né? Ele é um Estado parceiro, um membro associado, né? Mas ele também não é um simples aspirante a ser membro. Veja, ele integra a organização, não com o estado dos membros fundadores. O Brasil ainda está no status de membro fundador, hein? A Organização de Cooperação de Xangai tem outras categorias ainda, parceiro, observador, convidado, etc. Então, o presidente Lula, veja, analisando, ele cai numa armadilha política ao se colocar de um modo ou de outro contra a Venezuela. Veja, a Venezuela pode simplesmente mandar o governo Lula lamber sabão, né? E entrar para os BRICS, com ou sem o apoio do Brasil. Quem é que vai ficar mal na história? A Venezuela é um país de grande importância para os BRICS, repito, trata-se da maior fonte de petróleo do mundo. Se eu fosse o Putin, ou o Xi Jinping, né, talvez daqui umas 100 encarnações à frente, eu botaria a Venezuela nos BRICS. Né? Veja, um aspecto importante dentro dos BRICS diz respeito aí à tendência pela desdolarização da economia. Veja, o dólar está se tornando uma moeda perigosa, né? Usado mais para sancionar do que para desenvolver um país, né? Faz tempo que os Estados Unidos não quer mais desenvolver nada nem ninguém, né? Então vai ficando arriscado aí você estabelecer as suas reservas monetárias, né, do seu Tesouro Nacional, do seu Banco Central aí em dólares, né? Veja, dois exemplos recentes. Um em ouro, ó, roubaram o ouro da Venezuela, hein? Claro, o Banco da Inglaterra diz que um dia vai devolver e blá blá blá, né? Mas o ouro foi confiscado. Portanto, um país estabelece suas reservas internacionais, seja em ouro ou seja em dólar, deposita em bancos, que são bancos nacionais de certos países, por exemplo, o Banco da Inglaterra, mas são bancos que têm uma atuação internacional. E a qualquer momento esse depósito pode ser confiscado. Isso coloca em dúvida o sistema financeiro internacional, que é grandemente baseado no dólar. O caso mais gritante aí é o caso das reservas russas aí de 600 bilhões de dólares. Metade desse valor foi confiscado por bancos europeus,
são dados para a Ucrânia, né, para o Zelensky, que é a nova versão do Adolf Hitler aí, do século XXI, do globalismo. Aí. A ideia é financiar o esforço de guerra da OTAN e dos Estados Unidos, ou seja, boa parte desse dinheiro fica com o Pentágono, com os Estados Unidos, com a Raytheon, com a Lockheed, com a Norton Grumman. E daí podem tentar atacar a Federação Russa, com o dinheiro dos russos. Então eles doam o dinheiro para a Ucrânia, que usa o dinheiro para adquirir os armamentos da OTAN. O dinheiro volta para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, né, volta para a OTAN e para os Estados Unidos. E de lá, então, eles vão tentar destruir o verdadeiro dono desse dinheiro. É uma coisa absolutamente escandalosa, né, e muito ruim para a Rússia. A República Popular da China tem 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, hein, nos bancos estadunidenses, em papéis, em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Veja, a China está tratando de se desfazer e de substituir esses valores em dólar, né? Então, os BRICS devem criar sua moeda eletrônica virtual, uma moeda digital em um mecanismo aí de pagamento alternativo ao sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o sistema, por exemplo, que o YouTube usa para fazer pagamentos para os canais aí do YouTube espalhados pelo mundo, né? Ele tem que pagar através de um sistema de pagamento internacional, né? E o BRICS vai ter o seu próprio sistema de pagamento internacional. Então, futuramente eu vou poder fazer um vídeo para, sei lá, talvez para o Telegram, né? E receber pelos BRICS, né? Talvez, vamos ver. A posição do Brasil sobre todas essas questões não é exatamente o que eu diria a posição do Brasil, a posição daqueles que têm um certo pensamento soberanista, como é o nosso caso, né? Veja, é chato dizer, mas o Brasil é um país aculturado pela cultura e pela política dos Estados Unidos. Então não se pode falar em posição do Brasil se é uma posição determinada aí pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o qual, por sua vez, é um braço da CIA e do Pentágono, né? Bom, o problema do dólar é que ele é uma moeda usada para sustentar os Estados Unidos, sem que os Estados Unidos tenha produzido algo que justifique a impressão daquele dólar, né? O preço é pago pelos outros países, no mecanismo de câmbio da moeda, né? O dólar é uma guerra econômica contra as outras moedas, né? É absurdo, assim, um país... Veja só o absurdo que é um país. O tamanho do Brasil não produzir seu próprio fertilizante. É absurdo, mas é a realidade. Uma vez que o Brasil foi desindustrializado, pelos Estados Unidos, aliás, sobretudo através da Lava Jato, né? Mas, então, não temos mais fertilizantes, e daí nós compramos da Rússia. Então, o Bolsonaro, logo que eleito, foi lá na Rússia comprar fertilizante, né? Pô, mas que lei do cão obriga o Brasil a comprar fertilizante da Rússia e pagar com dólar, né? É completo absurdo. Isso não tem nada a ver com livre mercado, né? Tem a ver com a ditadura econômica do dólar, né? Bom, para o comércio internacional, a existência do dólar é nociva, é contraproducente, é injusta, é coerciva, né? O Brasil tem interesse em usar moedas nacionais para comércio entre os BRICS. Diz, inclusive, o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, que foi no lugar do Lula, né? Veja, um outro ponto relevante diz respeito às chamadas Rotas da Seda. O nome oficial em inglês é Belt and Road Initiative. BRI, Belt and Road Initiative. Cinturão e Rota da Seda. Xi Jinping mencionou desde o seu primeiro mandato aí. Ele tomou posse em março de 2013, em setembro. 6 meses depois, Xi Jinping apresentou a proposta Belt and Road, ou seja, projetos de infraestrutura em todos os continentes, portos, ferrovias, rodovias, aeroportos, plantas industriais, galpões agrícolas, galpões comerciais, hidrelétricas, etc. Bom, 5 anos após ser lançado o Belt and Road, já é um grande acontecimento. Veja, já é o maior projeto de desenvolvimento e comércio do mundo. O Ocidente não tem nada, sequer nem próximo a isso daí. Pelo contrário, uma parte do Ocidente está boicotando a industrialização do Sul Global e boicota o Belt and Road aqui dentro do Brasil, né? Já uma centena de países no Belt and Road. Mais de $1 trilhão foram investidos na América Latina, hein? Veja, de 34 países da América Latina, 22 já aderiram ao projeto. Veja, o dinheiro então é investido aí a juros baixos, são contratos do tipo ganha-ganha, os dois lados ganham. A China tem todo o interesse em fazer grandes investimentos nestas rotas de infraestrutura rodoviária, ferroviária, aeroviária, aeroportos, hidrovias, ferrovias de alta velocidade, trem-bala, né? Por que a China quer fazer isso? Veja, a China é o maior comprador do mundo. Veja, ainda que ela produza de um modo colossal, ela não produz na quantidade que ela necessita. Ela precisa, portanto, comprar e compra de todos os continentes. Os produtos que ela compra precisam chegar também o mais rápido possível.
as rotas são necessárias, e as rotas existentes no mundo, por exemplo, de 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, não são eficientes o suficientes. Então ela cria essas rotas. E ao mesmo tempo, veja que ela é a maior vendedora do mundo, né, ela tem naturalmente todo o interesse que seus produtos cheguem ao destino em boas condições e no menor tempo possível. Por isso é chamado ganha-ganha, né? Interessa para as duas partes, para o comprador e para o vendedor. As infraestruturas de transporte são estabelecidas, são trens de alta velocidade, né? A China funciona como se fosse um BNDES mundial, veja, o BNDES dos bons tempos, né? Bom, o Brasil ainda vive em berço esplêndido, só que o berço está ficando velho e está ficando pequeno, hein? A chamada rota transoceânica precisa avançar, crescer, terminar. O Brasil ainda não tem uma saída para o Oceano Pacífico, oceano que banha a República Popular da China, onde está o Mar do Sul da China. Nós não temos saída para o Pacífico e precisamos ter, né? Veja, e a China está disposta a construir essa ferrovia. Então nós podemos construir. Só que o Brasil está sendo boicotado, sobretudo está boicotando a si mesmo. Então, de 34 países da América Latina, 22 ou 23 já estão indo para o lado dos BRICS, né? Já entraram na rota da seda, eles querem investimento, né? E o Lula tomou posse há 22 meses, né? Veja, ele tomou posse e nós não entramos na rota da seda. Vocês estão entendendo? Por que o Lula foi tirado da prisão e colocado no Planalto? Para trabalhar para Washington, é simples assim. Bom, alguns não vão gostar de ouvir isso. Veja, mas a menos que ele mude o rumo, não se pode dizer outra coisa. Vai ser preciso o Bolsonaro, né? Ou o Marçal, sei lá. Vai ser preciso o Sarney, eu acho. Bom, se fosse o Aldo Rebelo, o comandante Robson no Planalto, hein? No mesmo dia a ferrovia de Santos ao Peru já começava a sair do papel. No mesmo dia, se fosse o Aldo Rebelo. Bom, analistas que dizem que não devemos entrar na Rota da Seda não são analistas, coisa nenhuma. São bonecos de Washington. Agora parece que há uma certa movimentação, né? O Rui Costa, ex-governador da Bahia, acho que lidera aí uma comissão para entrar na Rota da Seda. Ó, esse é o caminho, hein? É fazer pressão política, é exigir, é querer isso daí. Por último, veja, compreender esse jogo do Lula aí, veja, ele fala em entrar para o Conselho de Segurança da ONU. Bom, eu pergunto, para que entrar no Conselho de Segurança da ONU? Para quê? Para se pendurar nas bolas de Washington, isso? E voltar contra o Belt and Road, o cara que é fundador dos BRICS, espera aí. Para que o Brasil, que não tem poder nenhum de persuasão, não tem soberania, não tem armas atômicas, para que entrar no Conselho de Segurança da ONU? Com que finalidade? Talvez alguém possa me dizer, né? Pois com esse governo omisso em relação ao Sul Global, é melhor nem entrar. O Brasil boicotar a Venezuela foi a gota d'água, né? Não é que eu defenda a Venezuela, só acho que você tem que ter um objetivo geopolítico, né? Você pode não gostar da Venezuela, do Maduro e tal, mas o país tem petróleo. Só por isso aí ele já tem 90% de interesse de ser parte dos BRICS. Então chegamos ao ponto em que a China não apoiaria a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Será possível? Como membro permanente. Veja, eu só apoiaria o Brasil ali se ele me apoiasse, né? A China vai pensar assim, né? Isso é geopolítica. Isso é um jogo de interesse, isso é um jogo de projeto. O inteligente Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, ele disse que a China apoiaria a entrada do Brasil. Bom, eu digo o seguinte, se eu fosse a China, se eu fosse o Xi Jinping, daqui a 150 encarnações, eu não apoiaria nenhum país que esteja fechado com os Estados Unidos. Disso eu tenho certeza, né? Bom, a China sabe que o Brasil é cooptado, sabe que ele é fraco, que ele é um anão diplomático, que ele tem medo de Israel, apesar que o Lula ele falou contra Israel, no telão, né? Ponto positivo aí também, né? O Lula nunca diria que é aliado dos Estados Unidos. Eu acho que ele não é tão louco a esse ponto, né? Bom, mas o que importa em política são as nuances, né? Veja, ele quer ficar com o pé em duas canoas, né? E falar para os dois times, e falar uma coisa que agrada para um e que agrada para o outro, né? Não é assim que se governa, né? Você tem que ser pragmático. Você pode até falar assim, mas você tem que agir, né, nos bastidores de uma forma absolutamente consciente, né? Veja, as direções aí, né, que ele está tomando, né, não me parecem boas direções, né? Ficar com os dois pés assim, né? Vai arrebentar, hein? Veja, a realidade é que nós somos BRICS, somos parceiros da Rússia e da China. Alguém tem alguma dúvida? O que seria do lindo agronegócio brasileiro sem os fertilizantes russos, eu pergunto? Alguém sabe? Veja, nós não estamos no G7.
Nós não somos parceiros do G7. Veja, o Donald Trump, ele detesta brasileiro, ele tem nojo de brasileiro. Né? Ele é bonitinho ali, vendendo hambúrguer ali, né? Mas isso aí é só fachada, pessoal. Bom, mas e Kazan? Vamos analisar e trazer mais algumas considerações finais aqui. Veja, Cuba e Bolívia são candidatos pela América Latina. A Colômbia, veja, país que é sempre do lado americano da força aí, né? Sim, o ministro das Relações Exteriores da Colômbia trabalha para Washington. Né? O Maduro está em Kazan, então o Maduro não caiu no banheiro, hein? Felizmente, né? Bom, imagino que ele não está lá para tomar vodka com o Putin ou saque com o Xi Jinping, né? O Maduro está lá por um motivo muito mais muito mais claro, né? É impressionante o lixo que a imprensa sionista brasileira está fazendo com a Venezuela, né? Ora, o Maduro não é nenhum santo, mas ele resiste a seu modo. Ele resiste às tremendas sanções, aos boicotes, aos crimes hediondos dos Estados Unidos contra a Venezuela e contra o povo venezuelano. Claro, os Estados Unidos vai dizer que a culpa da derrocada da Venezuela lá entre 2010 e 2020 é culpa do Maduro, não sei o que, tal. Mas não é culpa das sanções, dos boicotes, de destruir o preço do petróleo, de confiscar o ouro da Venezuela. Já fiz vários vídeos sobre isso daí, né? Bom, toda a mídia só fala que o Brasil vetou a Venezuela. Será que vetou mesmo? O Brasil vetou a Venezuela? Veja, então o Lula caiu aí numa armadilha, né? Veja, então leve muito em consideração o que a mídia fala, em que pode ser tudo coisa plantada também, né? Desde a CIA, né? A CIA pauta toda a grande mídia oficial brasileira, pessoal. Vocês não fazem ideia da infiltração do Washington Post, do New York Times, do Wall Street Journal, na Folha de São Paulo, no Estadão, na Rede Globo, aí no Jornal Nacional. Veja, a lista de países que querem ser BRICS tem a Turquia, hein? Que também é um cara tremendamente pragmático, aquele Erdogan lá. Né? Bom, a Indonésia. Veja, a Indonésia tem potencial para se tornar a quinta maior economia do mundo até 2030. Aliás, a Rússia já foi considerada, se não me engano, hoje a quarta economia do mundo, pelo FMI. Cuba, Bolívia, Vietnã, Tailândia, Malásia, Nigéria. Veja, a Nigéria é uma potência petrolífera, hein? Aliás, o imperialismo faz lá uma guerra híbrida medonha na Nigéria, né? Para prejudicar a Nigéria, evidentemente, por causa de seu petróleo. Para poder pegar o petróleo. Bom, vamos ver, né? Por que os países querem entrar no BRICS? O BRICS criou uma esperança para o sul global. Para sair da nossa condição de pobreza, de subdesenvolvimento, de desindustrialização, de guerra híbrida, de guerra colorida e de quinta colonagem, de ONGs treteiras e ladras e por aí vai, né? Bom, os BRICS passaram por anos muito difíceis. Desculpe. A Índia andou renitente aí sob o MOD com a China, mas parece ter entrado num novo período aí auspicioso. O Brasil sofreu impeachment aí da Dilma Rousseff por pedalada fiscal, né? Bom, a África do Sul também passou por momentos conturbados. Aí o Zuma sofreu impeachment. A China passou a sofrer pesadas sanções desde 2020. Veja, a Rússia tem 30 países enviando armas para a Ucrânia, então você tem agressões imperialistas tremendas em várias partes do mundo. Então os BRICS, eles propõem um horizonte histórico sem imperialismo e sem desindustrialização do sul global. É claro que isso é atraente. Né? O NDB, o Banco dos BRICS, será uma alternativa ao Banco Mundial, uma alternativa ao FMI, uma possibilidade de realizar um novo tipo de parceria econômica de intercâmbio comercial. Bom, hoje teve reunião lá com a presidente do BND, com a Dilma Rousseff, se reuniu com Putin. Putin recebeu 17 lideranças hoje. O BRICS não é um bloco anti-ocidental, há que se dizer. Veja, quem boicota quem? O Ocidente boicota. O BRICS agrega, é uma diferença moral, ética, existencial. A mídia cooptada diz que os BRICS têm muitas ditaduras. Veja, a mesma mídia que diz isso daí, diz que Israel é a maior democracia do Oriente Médio. Vocês estão entendendo? O país mais genocida e brutal da atualidade é lindo e maravilhoso para a mídia. Bom, por aí você entende qual que é o propósito dessa mídia, né? Fala-se na entrada da França nos BRICS. É o tipo de coisa que a gente só acredita vendo, né? Cada vez mais a democracia ocidental vai ficando algo anormal. Os governos aí, com governos soberanos, né, e que lutam por sua soberania, né, como a Rússia e o Irã, são admirados. Democracia não é algo normal mais, né? Veja, a democracia é o modus operandi aí do imperialismo Yankee, de desestabilizar, de enfraquecer, né, de remover a testosterona aí das nações, né, de destruir países em essa democracia aí. O Ocidente vive uma
crise cognitiva. O imperialismo vem promovendo guerras, ditaduras, golpes de Estado, genocídios no mundo inteiro. Então essa democracia aí dos Estados Unidos é o pior tipo de regime que existe, é o mais enganador e é o mais viciante. Os BRICS precisam estabelecer algum tipo de aliança estratégica de curto, médio e de longo prazo, né? Então você vai ter várias categorias de países, né? Eu falo também da estratégia militar, né? Cedo ou tarde eles vão ter que pensar nisso, porque o imperialismo vai cair em cima, com os dois pés, para se apossar, até mesmo para se apossar a força dos méritos que os BRICS já alcançaram, né? Bom, os analistas aí preveem que até o final deste século o Ocidente terá talvez 10% do PIB global e os BRICS terão 90% do mundo. Então acho que vai ser um outro momento, porque o Ocidente ainda tem muita força política e geopolítica aí para gastar. Então não vamos nos precipitar, né? O imperialismo ele é muito forte, ele é muito atuante, ele é muito presente. Só que os BRICS ele já é uma força consolidada, então ele tem mais é que se consolidar cada vez mais. Então vamos trazendo essas notícias aí, foi um pouco assim disperso, mas eu acho que o essencial eu consegui passar para vocês, né? Da figura contraditória, que é a presidência do Lula, o fato de que eu não acredito que ele possa estar em duas canoas ao mesmo tempo, essa frente ampla aí, em algum momento ela vai se romper, talvez com a própria volta da direita aí, talvez, na próxima eleição, não sabemos. Enfim. É isso aí, pessoal. Então o vídeo sobre os chips, a segunda parte, fica para amanhã. Eu agradeço aí a sua presença, o seu apoio aí, os seus comentários. Pessoal, verifique se você está seguindo o canal, hein? Pessoal, o like é de graça, hein? Ative o sininho, hein? Se quiser ajudar o canal, é só aí na descrição ver o nosso Pix aí, CPF ou e-mail. Pessoal, mídia alternativa, mídia independente de alta qualidade. Veja, alta qualidade não é por minha causa, é por vocês, pelos comentários que vocês fazem. É por aquilo que nós podemos agregar à nossa busca pela soberania, pela força, pela coragem, né, de dizer o que a gente pensa, né, e do modo como a gente diz. Cada um tem uma personalidade, tem uma maneira de dizer, de falar, de pensar as coisas, né? A nossa mídia aqui ela vai seguir mais ou menos esse padrão de vídeo pré-gravado, mais ou menos 30 minutos diários, sempre focando nos assuntos centrais da geopolítica, da geoeconomia, atualidades, cultura geral, enfim, temas assim realmente que nos impactam, né? Pessoal, então muito obrigado aí pela sua presença. Vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.